Começa agora mais uma Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre síndrome de burnout, um assunto que tem chamado bastante atenção, especialmente neste momento de pandemia que nós estamos enfrentando. E para nos explicar tudo sobre essa síndrome, eu recebo o Dr. Guido Palomba, que é psiquiatra forense, membro emérito da Academia de Medicina de São Paulo e também diretor cultural da Associação Paulista de Medicina. Seja muito bem-vindo, doutor Guido. Muito obrigado. É um prazer muito grande falar com você e com seus admiradores. Doutor Guido, para quem não conhece, de repente pode não saber o que é a síndrome de burnout, gostaria que o senhor explicasse de uma forma didática. Tá bom. Olha, é muito simples. Burnout é uma palavra inglesa, não é? Que quer dizer colapso, esgotamento. Então, é sinônimo de colapso, esgotamento. O que é isso? Esse esgotamento, ele se dá por causa do trabalho. Então, seria um esgotamento no trabalho. Então, isso que caracteriza a síndrome de burnout. Burnout, em tradução literal, que não é válido, mas apenas para pessoas entenderem, burn é queimar e out é fora. Então, o burnout seria isso. Mas o que ela caracteriza? Esgotamento por causa do trabalho. Doutor Guido, neste momento de pandemia, as pessoas tiveram a rotina totalmente modificadas, algumas passaram a trabalhar em casa, e aí acaba juntando, né? Quem tem filhos, os filhos não estão indo para a escola, enfim, a rotina como um todo foi modificada. Quais são os sinais que as pessoas precisam ficar atentas e que podem aí indicar que é hora de buscar a ajuda de um profissional ou até dar indícios de que pode ser a síndrome de burnout? Olha, sua pergunta é muito importante, porque nós vivemos um momento totalmente sui generis. Há poucos meses, nós estávamos indo a teatros, museus, pulando carnaval, indo a bares, etc., saindo, nos congratulando uns com os outros, e a partir de um determinado isso acabou. Mas acabou de uma forma não regional, acabou de um modo mundial. Então é algo que vem sem avisar, como se fosse da noite do nada, e acontece. Todos, sem exceção, modificamos o nosso dia a dia. As pessoas não saem mais, elas ficam com medo, elas têm trabalhos que nunca tiveram, e trabalhos de ficar dentro de casa, às vezes trabalhos simples, mas são trabalhos que desgastam, e fora os outros. Então, toda essa modificação, sem aviso prévio, acabou levando a muitas pessoas a um certo esgotamento, a um certo colapso mental. Então, isto seria uma verdadeira síndrome de burnout em face desse novo mundo que nós estamos vivendo de pandemia. Eu aqui, eu gostaria de chamar atenção para os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e para todos os que trabalham em hospitais que recebem os pacientes da Covid. Todos, desde o porteiro até todos os que fazem faxina, etc. É extremamente desgastante. E eu volto a insistir por uma questão de ênfase, extremamente desgastante. Porque o desgaste não é só em lidar com aquele indivíduo grave, com uma doença que a gente ainda não sabe tratar direito, o que é direito. Até hoje, sabe, claro, sabemos muito mais do que no começo. Tem incógnitas. São pessoas, muitas vezes, que vão para a beira da morte. Então, tudo é altamente desgastante. Mas não é só. Essas pessoas que estão nessa linha de frente, além de um medo de se contaminar com algo que é mortal, ainda
o medo de levar a doença para casa, transmitir para os entes queridos, para o filho, para o marido, para a mãe, para o pai. Então, isso, aquelas pessoas que tinham uma certa predisposição para a síndrome de burnout, obviamente, com todos esses fatores desencadeantes, elas vieram a dar sinais e sintomas clínicos desse mal atual. Doutor Guido, o senhor citou uma questão muito importante, que é com relação aos profissionais de saúde, as pessoas que atuam nos hospitais, nas emergências, que estão ali, né, na linha de frente, tratando os pacientes com a Covid-19. A gente sabe que tem pessoas que têm casos mais leves, outras que precisam de internação. O senhor acha que essa pandemia pode, de alguma forma, acabar gerando uma onda da síndrome de burnout, por exemplo, ou até de outras doenças que acabam atingindo a nossa saúde mental? Olha, você tocou num ponto muito importante. A resposta ela é múltipla. Primeiro, a síndrome de burnout é atual. Então, ela não vai se manifestar daqui quando acabar a pandemia. Por quê? Ela é atual. Eu estou esgotado agora de tanta coisa que eu faço, de tanta carga de trabalho, de preocupação, de algo que está me torturando e me causando burnout. Então, isso é básico e eu posso dizer para você que aumentou sim, e muito as pessoas que estão apresentando sinais e sintomas dessa síndrome. Agora, o que pode ficar de sequela para frente são determinadas pessoas que têm predisposição para determinados quadros mentais, não o burnout, mas outros quadros mentais. Então, isso sim pode causar, pode desafiar. Agora, vou falar uma outra coisa para você, talvez você, os verdadeiros doentes mentais, que já eram doentes mentais antes dessa pandemia, alguns casos de ruptura de realidade, que é o que acontece com verdadeiros doentes mentais, e terem rompido com a realidade desde antes da pandemia, eles passam razoavelmente bem esse período. Por que eles passam razoavelmente bem esse período? Porque eles, por serem doentes mentais graves, claro que é uma minoria, eles acabaram não sentindo toda essa, digamos, toda essa vivência dolorosa que todas as pessoas normais estão passando. Doutor Guido, o senhor citou o esgotamento, né, como a principal característica da síndrome de burnout. Como é que as pessoas que estão nos acompanhando podem diferenciar esse esgotamento que caracteriza a síndrome de burnout de um cansaço? Porque o que a gente tem visto é que as pessoas realmente estão trabalhando mais, acabam tendo que conciliar as tarefas de casa com o trabalho e se sentem cansadas no final do dia, ao longo da semana. Como é que a gente pode diferenciar um cansaço excessivo depois de uma semana de muito trabalho ou um esgotamento que a gente pode levar à síndrome de burnout? Amanda, cansaço é cansaço, todos nós seres humanos sabemos o que é um cansaço. Trabalhamos muito, estamos cansados. Ou fazemos muitos exercícios e estamos cansados. Ou nos dedicamos a determinadas atividades intelectuais e cansamos. Ou vamos trabalhar em qualquer profissão, função ou atividade e sabemos quando nós estamos cansados. Vamos para casa, cansados, almoçamos, jantamos, conversamos com os nossos familiares, tomamos uma cerveja, vamos dormir cansados e tudo bem. Vem o dia seguinte, estamos já cansados, e dia começamos tudo novamente e novamente trabalhamos, voltamos para casa cansados, mas em paz, até mesmo como uma missão cumprida naquele dia.
cansados, até esgotados, mas com missão cumprida. Temos o nosso dever, produzimos, etc. Isso é absolutamente normal. E para isso tem o descanso. No fim do dia, nem que seja na hora de dormir, temos o descanso do fim de semana e quando o tempo passa um pouquinho mais durante o ano, temos o descanso anual, que são as férias. Então, isto é absolutamente normal. Sentir canseira é absolutamente normal. Volto a insistir. Agora, o burnout, a síndrome de burnout, não. Ela é um esgotamento, ela é um colapso. É quando o indivíduo já não aguenta mais. Ele volta para casa extenuado, ele no dia seguinte, aquele sono que ele teve não reparou, ou às vezes até dorme muito mal, não consegue. No dia seguinte ele está exatamente igual, outro dia igual, e chega uma hora que ele não aguenta, ele não quer mais saber de nada. Às vezes, levantar da cama, ou de tomar banho, ou está deprimido, aquilo é um transtorno inteiro para ele. Então é muito diferente esse cansaço do dia a dia natural e normal, mas dá até um certo prazer por nós termos cumprido a nossa missão daquele colapso mental e físico que é a síndrome de burnout. Doutor, o senhor citou essa questão do colapso mental e físico. Pode ser que a síndrome de burnout seja confundida, por exemplo, com quadros de depressão ou de ansiedade? As pessoas podem, em algum momento, confundir, já que o senhor falou dessa questão de não ter ânimo, né, desse colapso? Olha, você sabe que a natureza não dá saltos, natura não facilita saltos. A noite se transforma em dia por meio da aurora. Então, nas patologias, nos distúrbios, nos transtornos mentais, também existem zonas que são, eu diria, fronteiriças. Quem tem burnout tem depressão, pode ter ansiedade, que vem junto com o cansaço, com o colapso mental. Sim, sem dúvida. Agora, qual que é a distinção entre uma depressão e o burnout? Que é a pergunta que você me faz. O burnout atribui-se ao trabalho. É uma canseira relacionada com o trabalho, vamos chamar melhor do que o trabalho, com a atividade diária daquilo que ele está fazendo. Porque uma pessoa, uma dona de casa que não trabalha fora de casa, nesta pandemia, com o marido, com filhos, o marido que não sai de casa, não goste, mas é que demanda atividades. O filho não vai para a escola, às vezes vários demanda atividade. A moça que ajudava, que não vem mais para procurar pegar a pandemia. Então, exige que cozinhe, que limpe, etc. Não é um trabalho fora de casa, é um trabalho dentro de casa, mas é extenuante. E ela pode ter um burnout. Então, resumidamente, sinteticamente, a depressão pura e simples, ela não se relaciona com o trabalho. Quando ela se relaciona com o trabalho, e é por causa do trabalho, então se chama burnout. Doutor Guido, e com relação aos tratamentos, né? No caso de uma pessoa que foi diagnosticada com a síndrome de burnout, o que pode ser feito para diminuir esse colapso que o senhor citou, né? Um colapso que atinge a parte física, a parte mental. Como é que é tratada uma pessoa com síndrome de burnout? Bom, sua pergunta é ótima, ela é multidisciplinar. Não é só da psiquiatria, mas ela é multidisciplinar. Mas eu acho que nós podemos conversar com algumas dicas. Primeiro, então, o que a gente precisa entender? O que é? Então, é por causa
daquele trabalho que está sendo que a pessoa está fazendo, ela não está dando conta, está ficando esgotada. Às vezes a carga é muito maior que a capacidade dela fazer. Às vezes eu tenho a capacidade de 3, 4 pessoas fazerem. Ela sozinha está fazendo sozinha coisas que seriam para 4, 5 pessoas. Então esgota mesmo. Então a gente tem que saber que esta é a causa. É um estresse imenso. O que é estresse? É esticar. Então é como se nós estivéssemos esticando sem parar um elástico. Então o que é preciso? Primeira coisa, desesticar. Porque não é na mesma atividade que ela vai conseguir remédio. Não é fazendo as mesmas coisas que ela vai conseguir escapar dessa vivência dolorosa. Então o que precisa? Parar um pouco ou muito, mas parar aquela atividade. Então, ou seja, descanso daquilo que está fazendo. Só isso resolve? Não. É preciso também procurar para a mente algo que seja satisfatório. Então, aí entram determinadas terapias que são extraordinárias. São as laborterapias, como, por exemplo, a terapia, começar a escutar um pouco de música. No começo, a pessoa não quer saber de nada, porque ela está naquele mundo fechado e difícil, de esgotamento. Mas quando começa a música, por que a música? Porque a música, ela estimula a senso-percepção. Ou seja, começa a deixar a parte mental, a parte racional, estimular os sentidos. Então começa a relaxar. A arte terapia, procurar fazer alguma coisa que gosta, uma leitura amena, hábitos higienodietéticos. O que é isso? Boa alimentação, procurar dormir bem, com horário, evite o tabaco e o álcool em excesso, exercícios físicos, a gimnoterapia, são às vezes milagrosos, devolvem ao indivíduo aquilo que ele não estava conseguindo, eliminar as toxinas que o estresse traz. Então a pessoa às vezes trabalha tanto, gasta tanto, não tem tempo mais para nada, que está com o corpo intoxicado. Então, eliminar essas toxinas. As fitoterapias, ou seja, algumas até ervas medicinais, isso não é tratamento alternativo, é tratamento verdadeiro. Esse conjunto polimorfo de atitudes leva a pessoa num período, eu diria, até bastante rápido de recuperação de suas forças físicas e mentais. Doutor Guido, o senhor acha que essa pandemia pode alertar e até conscientizar as pessoas da importância de cuidar também da saúde mental? Porque a gente vê, muitas vezes, as pessoas preocupadas com a saúde física, que, claro, é importante, mas a gente também precisa olhar com mais atenção a nossa saúde mental. Eu acho sim que as pessoas, muitas pessoas vão começar a se preocupar, dizendo, puxa, a saúde mental existe. Agora, o que é bom para a saúde mental são os bons hábitos. Eu não estou dizendo não tomar cerveja, não tomar uísque, não fazer as suas coisas, porque isso também é algo muito bom. Isso é natural. Claro que sem os excessos. Todos os excessos são condenáveis. Os excessos físicos de muitos exercícios são condenáveis. Agora, eles são bons, os exercícios físicos são extraordinários. Eles fazem bem. A boa alimentação faz bem, faz. Então, as pessoas devem procurar o Vix Naturalis Curantur, que vem desde Hipócrates, a via natural da cura, menos remédio,
mais ar livre, mais luz, mais sol. Claro que tudo dentro de um contexto natural e não um dia. Sempre com constância. Não adianta fazer exercício um dia da semana. Não precisa fazer todos os 7, mas que seja 3 ou 4, mas não durante uma semana, um mês, durante a vida toda. Isso é salutar, isso traz saúde, não somente saúde física, saúde mental. Por que saúde mental? Porque o físico e a mente são duas substâncias distintas, mas que formam um amal uno e indissolúvel, a ponto de não existir nada que seja físico que não tenha algo de corporal, e nada que seja mental que não tenha algo físico. Então, tratando de um, nós tratamos do outro. Boas leituras, ou mesmo que sejam leituras ruins, mas ler, procurar atividades mentais nesse sentido é muito bom. Então, este é o alerta que eu deixo. Doutor Guido, nós estamos falando dessa questão de cuidar da saúde mental e eu não posso deixar de mencionar, nós estamos praticamente entrando, né, no mês de setembro, que tem aí a campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção para a saúde mental e especificamente para a questão do suicídio, que ainda é considerado um tabu, né? Ainda é um assunto difícil de falar. Então, gostaria que o senhor falasse dessa necessidade de abrir esse assunto, que é um problema e que as pessoas sofrem, que famílias sofrem. Como é que a gente pode falar sobre isso e por que que a gente precisa falar sobre isso? Bom, você está fazendo uma pergunta muito importante, porque nós entramos no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. E esse amarelo para chamar atenção para o suicídio. E isso é muito importante. Eu acho que, primeiro, por que, que amarelo? Por que a cor amarela? Porque teve, eu não me lembro o ano agora, mas foi na década de 80, final dos anos 80, nos Estados Unidos, um adolescente de 17 anos, ele guiava um carro amarelo e suicidou-se dentro desse carro. Então, no enterro dele, os amigos, eles levaram, distribuíram fitas amarelas, então, em homenagem a tudo isso, em homenagem, não, para chamar atenção ao suicídio, então nós entramos no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Eu acho extremamente um assunto extremamente importante, não é um assunto que a gente possa esgotar aqui numa conversa rápida nesse final de entrevista. Mas é muito bom, o movimento Setembro Amarelo é muito bom nesse sentido. O suicídio, ele tem basicamente 3 formas de ser cometido, de ser. Por que, que as pessoas se suicidam? Uma, não é que a pessoa queira se suicidar. Isso está muito entre os jovens, aumentou muito entre os jovens de 17, 18 até 25 anos. Não é que ele quer se suicidar, não quer, mas ele não aguenta aquela situação. Ele não aguenta aquele momento. Não é que ele quer morrer, ele não quer aquilo. Às vezes pode ser por bullying, pode ser por excesso de. Às vezes os grupos eles levam hoje o mundo virtual, digital, ele tem isso, cobra, as pessoas estejam sempre no máximo, ninguém posta numa rede as fotos feias, todos lindos, bonitos, maravilhosos, lugares lindos, bonitos, mas o mundo não é assim, a vida não é assim. Então, muitas vezes, a pessoa sofre bullying, não aguenta, então ele não aguenta aquilo. Então, não é porque ele quer morrer, ele não quer morrer, mas ele não aguenta, não vê o sair de se mata. Então, esse tipo de suicídio é relativamente, eu não diria simples, mas é mais fácil de reverter, porque ele não morrer. O outro tipo de suicídio também é, eu diria, mais simples de reverter, que é aquela pessoa que ela quer morrer, mas ela quer deixar de lado. Então eu me mato para que você sinta a culpa até o fim da vida.
também muito comum, às vezes, nos jovens, mas também tem na adultícia e na velhice, para deixar parado. Então, também é algo que tem que preciso lidar com isso, com esse sentimento, com essa forma da pessoa sentir. Acontece. E tem o terceiro tipo, que é o doente mental. O doente mental é um pouco mais, não é um pouco mais difícil, é difícil, porque é uma doença mental que a pessoa tem a depressão, depressão endógena, e ela não tem um motivo. É uma doença que nasce, está no indivíduo, e ele ele quer se matar. E essa doença é muito conhecida, é extremamente conhecida, já desde Hipócrates, né? Ela começa sendo tratada com melancolia, e vem e depois ela teve outros nomes durante o correr dos séculos, mas ela já exige vezes, muitas vezes e quase sempre, internações psiquiátricas com uma vigilância muito grande, mas aqui eu digo, deixo uma mensagem que, primeiro, aquele que está naqueles dois primeiros tipos de suicídio, que quer deixar um culpado e não aguenta aquela situação, e ela não quer morrer, mas não aguenta a situação, e por isso que ela vai à tentativa de suicídio, que isto, se as pessoas em volta souberem escutar, derem crédito, porque no fundo, esses dois tipos, eles conseguirem conversar com uma pessoa e essa pessoa der, entre aspas, colo e escutar, provavelmente ela consegue transcender esse momento difícil, doloroso, que para a pessoa ela não vê saída e muitas vezes suplanta tudo isso. Não é? Então, eu acho que nesse setembro amarelo, nós devemos chamar a atenção mais do que para esses que têm esta vivência dolorosíssima, para as pessoas que estão em torno, para que compreendam essas pessoas e deem atenção, deem ouvido a essas pessoas e consigam com eles abrir perspectivas para que eles tenham uma saída para essa vida dolorosa. Doutor Guido, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso Alesp Conecta, explicando sobre a síndrome de burnout e também fazendo esse alerta tão importante sobre a campanha Setembro Amarelo. Muito obrigada pela participação e pelas explicações. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Muito obrigada, doutor Guido. Você acompanhou o Alesp Conecta. Se quiser rever este ou outros programas, é só acessar o nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.